estamos nós novamente juntos para falar em fixação da pensão alimentícia nessa semana. Nessa oportunidade, nós vamos entrar nos meandros da fixação, quanto, como, de que forma, para quem. Isso é um problema muito sério quando há uma separação ou um divórcio, porque os maiores litígios, eles residem na pensão alimentícia. Não pensem vocês que é na guarda, não pensem que é na visitação, absolutamente, é na pensão alimentícia. Discute-se também com muita ênfase o patrimônio se não ficou determinado através de um casamento com pacto antinupcial ou com a escolha do regime de bens constando, por óbvio, na certidão de casamento. Aí não há problemas maiores, mas muitas vezes numa dissolução de união estável, em que se busca mostrar que começou em tal data, que em tal data foi comprado um bem, e a outra parte diz que não, que começou muito depois, que aquele bem foi comprado antes. Então aí há litígios dessa forma, mas o que eu quero colocar para vocês é que nada se compara à disputa da pensão alimentícia. Muitos daqueles, tanto o homem quanto a mulher, que estendem aos filhos um padrão de vida bom, veem-se na hora da separação, na hora do divórcio, numa situação de pagar pensão e não querem manter o padrão dos filhos. Ficam preocupados com a possibilidade do ex-cônjuge usufruir daquela pensão alimentícia. Isso é muito fácil de resolver. Se estipula qual é a escola que as crianças vão frequentar, um plano de saúde para as crianças, que atividades extracurriculares. Quer dizer, se eu estou preocupada com aquele dinheiro que eu vou estender para os meus filhos através do ex-cônjuge, que é o guardião, eu tenho que resolver de alguma forma, minimizar os problemas que eu suponho que vou enfrentar. Então, não tem problema, é fácil resolver. Só que as pessoas ficam litigando e dizendo, não, se eu mantinha a família, hoje a família pode ser mantida sem a minha presença, eu estendendo um salário mínimo para cada filho. Ora, nós sabemos que isso não é possível. Então, pelo modus vivendi da pessoa, que carro usa, o que frequenta, se viaja, isso aí vai demonstrar a capacidade da pensão para os filhos e até a vida anterior dessas crianças junto com o pai e com a mãe. Mas hoje eu trouxe para falar em fixação de pensão alimentícia o Dr. Anderson Gonçalves de Freitas, que é advogado de família, é familista há 20 anos e entende muito da matéria. Dr. Anderson, é uma satisfação tê-lo aqui comigo nesse nosso programa Tempo em Família. É bom retornar ao programa, né, e conversar de um tema tão importante que nem alimentos, né? Afinal, verdade. é da vida, do dia a dia das pessoas que a gente está tratando, né? Então, é muito importante esse tema, né? Eu lhe pergunto, quem é que tem direito à pensão alimentícia? Porque existem muitas dúvidas quanto a isso. Se é um filho que já tem 18, se é uma mulher que se está separando, se de repente a pensão alimentícia vai atender todas as necessidades ou não. Então, muitas coisas eu quereria abordar com o senhor hoje. A primeira seria essa: quem tem direito a receber pensão alimentícia? Bom, a lei diz quem tem direito num artigo 1694, que diz que os parentes podem pedir pensão alimentícia uns para os outros, né? E de modo a viver compatível com com o seu padrão de vida. E aí nós vamos entrar no conceito de parente, né, que é o conceito legal de parente, que são aqueles que é muito amplo, né? Claro. Que a lei fala em parentes, não fala o pai pode pedir pensão para o filho, nem o filho pode pedir, fala parentes podem pedir um para o outro. Se a gente interpretar a letra fria da lei, poderia um sobrinho neto pedir para o tio-avô uma pensão. Claro. O que até poderia acontecer, mas teria que ser uma situação muito específica. Se não tivesse mais ninguém da família mais próximo a ele que o pudesse sustentar. Então, a obrigação, 99% dos casos da pensão, é filhos pedindo para os genitores, seja o pai ou a mãe, dependendo de quem a criança fica na guarda, o outro genitor paga a pensão para o filho. Outra situação comum é um idoso que não tem alguma renda
que venha ter filhos que têm condições financeiras, que são profissionais, né, venha pedir para os filhos, né? Se ele não tiver uma renda também, né, sempre vai ter o critério daquela pessoa ser necessitada. Os menores de idade são necessitados por excelência, né? Os maiores de idade depende da situação de cada um. Em geral, é difícil ver um pai pedindo para um filho uma pensão, ou para um irmão, ou para um... Né? São situações raras e atípicas, né? 99% dos casos É verdade. É descendente, filhos pedindo para pais, né? É. Mas a lei não excluiria a possibilidade de um irmão que está numa situação, um irmão que passou um revés e está passando fome, está com dificuldade financeira, não tem os pais, já tem falecidos, não tem mais ninguém a quem se socorrer, não tem cônjuge, não tem filho, não tem ninguém, peça para um irmão. Claro. Né? É possível pedir, mas não é comum. Né? É uma situação que é incomum. Né? E parentesco, né, do ponto de vista legal, né, vai até o 4º grau, né, a gente chama. Então, é filho, neto, bisneto, trineto, colateral, tio, sobrinho, tio, avós, primos e sobrinhos netos, e esses são os parentes que podem pedir, né. Não, parentes muito distantes, nem que tenha necessidade, pode pedir. Um primo de 2º grau, ou alguma coisa desse tipo, jamais poderia pedir pensão. Claro. Né? Porque estaria fora do parentesco legal, que tem um limitador, né? No Código Civil. Isso. E como quantificar essa pensão? Porque, de repente, nós sabemos que, na maioria das vezes, existe um padrão em que vivem essas crianças, falando-se nas crianças, e com o divórcio, aquele que vai pagar a pensão, ele não quer dar o mesmo padrão, ou ele alega que aquilo que ele quer dar, que é um valor baixo, paga o que a criança precisa. Então, como é que nós vamos quantificar, provar para o juiz? Porque a nossa preocupação é provar para o magistrado. A quantificação existe, eles chamam na jurisprudência, na doutrina, né? A gente averigua as possibilidades de quem paga e as necessidades de quem deve receber. Né? Quando a gente tem alguém que tem um vínculo seletista, um emprego, carteira assinada, ou um concursado de qualquer esfera, a pessoa tem um contra-cheque, está ali as possibilidades. Então, se estabelece ali um padrão, 20%, 30%, 25%, né? Se forem vários filhos, 40%, 45%, né? Se coloca um percentual sobre o ganho da pessoa. Né? Tem uma discussão, se incide sobre 13º, férias, versos, mas o mês a mês vai ter ali aquela fixação. Quando a gente trata de alguém que é autônomo, que é empresário, e alguém que a gente não tem assim um comprovante de renda, né, se parte para a declaração de imposto de renda, né, ou para outros meios, como extrato bancário, enfim, isso tudo vem para o processo para ajudar o juiz na hora de quantificar, né, quantificar e se estabelece um valor não em percentual, mas um valor fixo. Né, se estabelece um valor em salário mínimo ou um valor até mesmo em reais, de acordo com a capacidade daquela pessoa. E tem aqueles casos que a pessoa não tem nada, não declara imposto de renda, não tem conta no banco, mas vive uma vida, anda num bom carro, mora numa boa casa, frequenta bons lugares. Nesse caso, a gente pega o padrão de vida da pessoa e se presume que aquela pessoa tem uma renda X para fixar os alimentos. Então, a gente fixa a pensão com base na condição social daquele alimentante. Né? Às vezes, né, acontece também de a pessoa alegar que a renda não é... minha renda é muito baixa e tal, e aí ele tem uma empresa, só que a empresa paga o carro dele, a empresa paga o supermercado, a empresa paga o plano de saúde, a empresa paga tudo.
A empresa acaba se confundindo. Então, ele não tem renda na pessoa, mas a empresa paga todas as contas dele. Até a gasolina, às vezes. Paga tudo. Gasolina, cartão de crédito, tudo é a empresa. Então, acaba confundindo a empresa com a pessoa. Então, tudo isso a gente apura no processo para fixar a pensão alimentícia, né? Nós sabemos que, na maioria das vezes, e há alguns tempos passados, havia um guardião e o outro que era o visitante. Então, hoje nós temos uma situação diferenciada com a possibilidade legal e imposta pelo Código Civil de se estipular a guarda compartilhada. E nessa guarda compartilhada, a convivência vai ser de um, porque provavelmente a criança fica na residência de um e a guarda é compartilhada e a convivência é com o outro. Aí eu lhe pergunto, na guarda compartilhada, como é que fica a situação? Porque tem pessoas que chegam no escritório, por exemplo, e dizem assim, eu não quero guarda compartilhada porque eu quero pensão alimentícia. Então, como é que o senhor entende e como é que o senhor tem atuado nessa seara? Bom, a guarda compartilhada ela virou regra, né? Hoje, naturalmente, a guarda é compartilhada. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu e é unânime nisso. Então, o que acontece? A guarda vai ser compartilhada. A guarda ela só vai ser do pai ou da mãe numa situação muito atípica, que um dos dois represente risco para a criança, né? Então, e ela não impede a fixação da pensão alimentícia. O fato da guarda ser compartilhada não impede a fixação da pensão. Porque a guarda compartilhada nada mais é do que a responsabilização do pai e da mãe pelo filho. Os dois têm poder em relação ao filho. Os dois têm que decidir junto o que o filho vai fazer, né? Então, se estabelece, por exemplo, a guarda, o filho vai residir com a mãe, mas vai ficar sob guarda compartilhada dos pais. Quer dizer que, na realidade, nós vamos continuar nessa pergunta, problemas nem há. Quando vocês se assustam com a guarda compartilhada, não se preocupem. É a administração dos dois sobre a vida dos filhos. Só que ele pode morar com um, ter a guarda compartilhada, morar com um e ter convivência com o outro. Então, isso não preocupa. Eu interrompi porque nós vamos ter que fazer um intervalo e depois nós voltamos ao pagamento da pensão alimentícia na guarda compartilhada. Perfeito. Então, já voltamos. Aguardem por nós, por favor. Bom retornarmos juntos. Eu havia feito uma pergunta para o Dr. Anderson sobre o pagamento da pensão alimentícia quando a guarda for compartilhada. Nós já explicamos, o Dr. Anderson colocou como era a pensão, como era a guarda compartilhada. Agora eu lhe pergunto, e a pensão? Se o juiz determina que a minha guarda com o meu ex-cônjuge é compartilhada do meu filho, eu posso pedir pensão? Pode. Pode pedir pensão. A guarda compartilhada não impede a fixação da pensão, né? Qual a situação que pode acontecer de não ter pensão? Uma guarda alternada, que é uma modalidade mais, digamos, diferente da guarda compartilhada, onde a criança fica um pouco com cada pai. Aí se estabelece, um paga o colégio, outro paga o plano de saúde, outro paga a atividade, estabelece que cada um paga, mas um não paga a pensão para o outro, né? Mas é um tipo raro de guarda, né? Eu não gosto muito. É muito. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Ou tem casos que é 3 dias com o pai, 2 dias com a mãe. Não é verdade? Eu não sou muito favorável a isso. Os psicólogos também não recomendam, né? Isso aí funciona numa situação muito específica. Por exemplo, se o pai mora na mesma quadra da mãe e aí é um adolescente de 16, 17 anos que quer ficar um dia com o pai, outro dia com a mãe, dorme na casa do pai, dorme na casa da mãe. São mais mas velhos, são situações mais... Uma criança pequena é difícil acontecer, né? Mas o normal é a guarda ser compartilhada e haver a fixação da pensão, porque o juiz vai decidir com quem a criança vai residir, né? Claro. Embora a guarda seja compartilhada, ou seja, os dois vão ter poder de decisão na vida do filho, mas o filho vai residir com um dos pais apenas. E o outro, com o qual não reside, vai pagar a pensão. Então, não é um impeditivo, né? Muito bem. Então, não tem problema em fixar a pensão na guarda compartilhada. E existe um limite para essa pensão? Qual é o limite?
Quando eu peço uma pensão alimentícia, os magistrados dizem, está pedindo muito, é demais, quase sempre, é demais. Então, na realidade, não vem o dia a dia daquela família que o advogado até prova, até busca as provas para ver como é que vivem, o padrão que tem, e de repente dão menos do que deveriam. A lei não fala em limite, né? A lei fala que a pensão tem que ser fixada de acordo com as necessidades e o padrão social. O que é isso? É um conceito super subjetivo. Então, você vai pegar o que aquela família fazia, o que eles viviam, qual era a rotina, né? Se viajavam, se frequentavam um clube, se estudavam em escolas boas ou médias, ou que atividade fazia. Se pega aquele padrão de vida e tenta manter esse padrão de vida quando ocorre o divórcio, né? Existem doutrinadores que dizem que a pensão não deveria ter limite, que ela deveria ser limitada nas possibilidades de quem paga. Por exemplo, se pegar uma pensão desses astros de rock ou pessoas abonadas, Claro, né, que ganham muito, né? Pagaria proporcionalmente aos ganhos. É o que eu acho. Né? Se ganha muito, paga muito para o filho. Exatamente. Então, ganha muito, né? Uma pessoa lá, os jogadores de futebol, Claro. enfim, se pagaria um percentual como aquele que é o concursado que paga um percentual. Com certeza. Né? Mas existe certa resistência, né, de fixar pensões desse tipo, né? Eles gostam de limitar, né, a pensão na necessidade estrita dos filhos. Tem que pagar o colégio, o plano de saúde, um dinheiro para alimentação, um dinheiro para roupa, e era isso, acabou. Isso é um absurdo. Eu acho um absurdo. Até para os programas com jogadores de futebol. Eu tive no escritório um jogador de futebol que ganhava uma fortuna fora do Brasil. E busquei a pensão alimentícia condizente com aquilo que ele ganhava. Não interessa se ele come filé mignon, se ele frequenta o melhor, se ele viaja bastante. O filho vai comer carne de pescoço porque tem que comer, receber só o necessário? Não, de jeito nenhum. Eu sou a favor, doutor Anderson, que pague sobre o que ganha. Ganha muito? Paga muito. Se essa criança não usar tudo, então façamos uma poupança para ela. Exatamente. Eu também penso da mesma forma, né? Mas esse tipo de argumento está mais difícil, né, ser aceito hoje, né? Então, existe um limitador que são as necessidades da criança, né? Então, quanto mais necessidade, mais alta vai ser a pensão. Salvo nos casos daquelas pessoas ali que têm um salário médio e tal, que vai ser um percentual estabelecido. Parece um pouco até injusto, né? Eu acho. Né? Acho injusto. Mas o limitador é esse. E o limitador também é as possibilidades, né? Se quem paga a pensão ganha razoavelmente bem, mas tem lá 5 dependentes, mais ajuda o pai, a mãe idoso, tem uma hipoteca, tem uma doença, daqui a pouco ele não pode pagar 30%, vai ter que dar 10% ou 15%. Então, a situação de quem paga também é considerada na hora de fixar, né? Então, se tenta equalizar a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. E é subjetivo, extremamente subjetivo o critério, né? Vai depender do convencimento do magistrado. Vai depender do convencimento. Do trabalho do advogado para convencer o magistrado. E a relação avoenga? Lá pelas tantas, eu recebo do meu pai um valor X, mas sei que aquilo é insuficiente e que meus avós têm poder aquisitivo. Como é que fica essa relação avoenga? Posso pedir pensão para os avós? Em que circunstâncias? Primeiro, a pensão para os avós é um tema bem importante, né? E muita gente deve se questionar em que situação, né, que o avô, a avó vem suprir o neto. Uma coisa importante de falar é que a obrigação do avô, ela é complementar, ela é subsidiária. O primeiro a pagar é o pai e a mãe, né? Se o pai e a mãe não têm condições de suprir
aquela condição daquela criança, para ela ter um colégio, um plano de saúde, uma situação, e o avô pode, o avô ele vem em segundo plano, ele vai complementar a pensão que o pai paga. Mas tem que fazer uma prova muito forte de que a necessidade, vamos supor, tem uma necessidade de R$3.000 por mês aquela criança. O colégio custa R$1.000, uma babá, um plano de saúde. Só que o pai é uma pessoa simples que só pode pagar R$1.000 de pensão. Os outros R$2.000 que ela necessita vão ser buscados, vamos supor que a mãe também não tenha condições, nos avós, se os avós tiverem condições, certo? Então, é cabível a fixação, mas ela vai ser limitada também a suprir aquilo que o pai não pode, a não ser que o pai já seja falecido, né? Claro. E não tenha o genitor, né, ou a genitora, e aí se busca uma complementação diretamente nos avós, né? Doutor Anderson, e em relação aos filhos, o que muda, se é que haja alguma mudança por ocasião da maioridade? Eu queria voltar um pouquinho na questão anterior dos Claro. avós, né, que os avós também, tem um detalhe importante na questão dos avós, que se a pessoa demandar contra um dos avós, aquele avô ou avó tem o direito de chamar os outros avós para o processo, para fazer um rateio daquela despesa para o neto. Isso é muito interessante. E quando os avós fogem, escapam e não querem pagar, né? E até é de lembrar o seguinte, esses filhos que não pagam, não os que não podem, vejam só, os que não pagam porque não querem, porque botam o patrimônio no nome da nova companheira, tem muitos avós que dão força para o filho. Esse filho que eles educaram para não pagar pensão alimentícia, porque indiretamente a educação veio deles. Então, isso é uma preocupação. Então, isso que o senhor colocou é muito importante. E voltando à questão da maioridade, né? Muita gente pensa que atingiu a maioridade e acabou a pensão e para de pagar a pensão. O que acontece? O filho lá está pagando a pensão e tal, atingiu a maioridade, simplesmente para de pagar. Daqui a pouco ele é surpreendido com uma execução, com um pedido de prisão, né? Mas eu não devia mais pagar, atingiu a maioridade. Não, maioridade não é automático, não cessa a pensão automaticamente. Existe até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz isso. Diz que no caso de maioridade, a exoneração da pensão deve ser feita judicialmente. Então, tem que entrar na justiça. Fez 18 anos, tem que entrar na justiça para revisar ou exonerar a pensão. E hoje em dia existe muito a questão de atingir a maioridade, está na faculdade, não trabalha, não consegue sustentar, se posterga a exoneração por uma colação de grau ou por uma inserção no mercado de trabalho, enfim. Mas a maioridade ela muda o critério de quantificação. Na maioridade, não vai se estabelecer ali, por exemplo, um percentual livre, presumindo que vai precisar daquilo. Vou fixar 25% porque é uma criança. No momento que atinge a maioridade, esse maior de idade vai ter que comprovar quanto custa a faculdade, quanto custa o colégio, quanto custa o custo que está fazendo, onde mora, qual é o gasto que tem com moradia. A partir dos 18 anos, a pensão deve ser estritamente ao necessário, diferente do que aquela pensão quando é menor, que a gente pode ir um pouquinho mais. E com 18 anos, muitos filhos ainda estão em casa, muitos filhos estão começando uma faculdade e nós precisamos formá-los. Quantos pais são formados e, de repente, negam a possibilidade de estender uma faculdade particular, muitas vezes, para os filhos. Mas isso é um assunto muito grave, muito importante, que com certeza nós vamos voltar em alguma oportunidade. Eu quero agradecer a sua presença, doutor Anderson. O programa foi de utilidade pública, espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, liguem para mim que eu explico qualquer dúvida que haja e passo por doutor Anderson no que respeita ao que ele falou. Até semana que vem, às 17h30, com o Tempo em Família.